Bom dia. Um feliz sábado a todos. Conta-se a história de uma mãe que ficou viúva e tinha só um filho. Esse filho casou-se com uma esposa linda e maravilhosa. E a mãe morava com eles. Mas depois de um tempo, a moça disse para o esposo: sua mãe está nos incomodando. Nós precisamos de privacidade. Por que você não coloca a sua mãe no asilo? A princípio ele relutou, mas depois ele aceitou e colocou a mãe no asilo. De vez em quando ele ia visitá-la. Entre uma e outra visita, ele perguntou: mãe, como a senhora está? Estou bem, filho. Ela sabia que não podia contar os problemas para não incomodar. Passados-se alguns anos, essa senhora adoeceu e foi internada. Os funcionários do asilo ligou e ele foi às pressas no hospital visitar sua mãe. E ela estava com a ânsia da morte. E ele chorando: mãe, o que eu posso fazer por a senhora? Nada, meu filho. Por mim, nada. Mas eu tenho um pedido a lhe fazer. Eu quero lhe pedir que você compre ventiladores e doe ao asilo. Mãe, a senhora ficou tantos anos lá e está pedindo ventiladores agora. E quero, se possível, compre também uma geladeira. Ventiladores porque lá é muito quente e os velhinhos mal conseguem dormir por conta do calor. E uma geladeira porque diversas vezes comíamos comidas estragadas, porque eles não têm. Mãe, durante todos esses anos eu sempre ia lhe visitar e a senhora nunca falou nada. Eu não estou preocupado comigo, meu filho. E por que a senhora está pedindo isso agora se a senhora já está morrendo, mãe? Filho, eu estou pedindo isso agora para que quando os seus filhos te colocarem no asilo, você não passar o que eu passei. Eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. E desejo a todos os filhos que não tomem esse comportamento como exemplo. Ame a sua mãe. Se você não presta para os da sua família, você não vai prestar para mais ninguém. Mais uma vez, um feliz sábado. Éramos para estar encerrando, mas por conta de alguns contratempos, nós estamos começando. Mas é assim mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Eu convido vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e o versículo 17. Parabéns vocês, o quarteto, só que aqui tem um trio. Cadê o outro? Está ali. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e dando força e recursos e disponibilidade para atender o chamado. Parabéns. Temos alguém que nos visita essa manhã que ainda não é batizado? Se tem, eu quero conhecê-lo ou reconhecê-lo. A irmã Ita eu já sei. A irmã Ita não é mais visita, ela vai se rebatizar em nome de Jesus. Tem mais alguém? Está com vergonha? Se eu falar que você ganhou um iPhone, deve ter mais alguém aqui, mas tudo bem. Tem gente que tem muita vergonha de levantar a mão. Abriram suas Bíblias? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo a partir do 17. 11h35. Segura a barriga um pouquinho aí, tá? Daqui a pouco vocês almoçam. Ok? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Santo, santo e eterno Deus. Nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Nosso Deus mantenedor e nosso Deus redentor. Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela presença de todos os nossos irmãos aqui. Obrigado porque nós temos certeza de que aqui o Senhor se encontra. Vem estar conosco agora, Pai. Nos dá o discernimento da Tua palavra e que possamos colocar em prática aquilo que vamos ouvir agora. Nós te pedimos que esteja conosco agora e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amados, Lucas 5,17 diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Louvado seja Deus. Amados, todos nós já vivemos momentos bons e difíceis e ainda estamos vivendo. Se você não quer viver momentos difíceis, no momento aqui só tem uma solução. É se batizar, irmã Ita? Não. Se batizar, entregar a sua vida ao Senhor, não vai lhe deixar isenta de momentos difíceis. Só tem uma diferença. Você não vai se sentir só como sentia outrora. Você vai ter a certeza de que o Espírito Santo está lhe auxiliando nesses momentos difíceis. Enquanto vivermos aqui nessa terra, passaremos por momentos difíceis. Bons e difíceis. E eu quero dizer para você que o perigo de nossas vidas em nos apostatarmos da fé não é quando os momentos estão difíceis. É quando estão bons. Quando nos sentimos independentes de Deus. Para Deus, nós sempre seremos como essa criancinha que está no colo da mãe. No que diz respeito à nossa dependência, sempre temos que depender de Deus. Assim como a criança depende dos seus pais. Nós precisamos entender que para Deus nunca ficaremos de maior. Está ouvindo, jovens? Pois é. Nessa história nós entendemos aqui o fato de alguém que estava sofrendo. Aqui tudo indica que esse homem estava passando por consequência de algo. Ou seja, geralmente colhemos o que plantamos. Eu entendo que somos o reflexo, ou melhor, vivemos o reflexo de nossas escolhas. Seguimos na direção em que olhamos. Compartilhamos o que temos. Tudo na vida é assim. Só podemos compartilhar o que temos. Não é isso? Pode ter certeza. Existem fatalidades, mas existem colheitas, ou seja, consequências de nossas escolhas. Essa história nos levará a refletir alguns pontos muito relevantes para nossas vidas. Nem sempre multidões representam bondade ou santidade. Muitos que ali estavam unicamente para censurar e criticar Jesus. Eles já estavam acompanhando Jesus por um tempo, por Jesus se dizer ser o Messias, o Filho de Deus e o próprio Deus. E então, aquela multidão que estava, muitos era por interesse. Alguns queriam bênçãos, alguns queriam alimento, e a maioria dos escribas e fariseus, sua maior parte, eram apenas críticos. Algo parecido aconteceu no dia de Pentecostes. Como assim? 3 mil pessoas se batizaram. Mas ali tinha muito mais do que isso. Só se batizaram aqueles que foram ali para buscar a presença de Deus.
Por isso o tema da nossa mensagem é fortalecidos na presença de Deus. Se você ler lá em Atos, você vai ver no início que quando o Espírito desceu sobre os que estavam ali, muitos foram batizados no Espírito. Algumas pessoas interpretam errado ali. Ali foi necessário falar de línguas. Como assim o falar de línguas? O idioma que Pedro pregou, ele falou na sua própria língua, mas cada pessoa de cada região, de cada país, de sua própria etnia, entendia o que ele falava, porque o Espírito Santo fazia com que isso fosse possível. Mas só entendiam a mensagem de Pedro aqueles que estavam ali para buscar a presença de Deus. Porque aqueles que estavam ali para criticar e para censurá-lo, dizia que eles estavam embriagados. Assim é na igreja. Existem alguns crentes, eu digo por mim, que vai para a igreja para ver o erro do pregador, ou quando o cantor engancha, ou quando foge da nota. Não vai se consagrar. Pelo contrário, vai voltar mais vazio do que entrou, ou mais cheio de maldição do que entrou. Então a mensagem ela vai ter poder na sua vida no que depender do pregador? Não. No que depender do pregador e de você que está ouvindo. Porque o Deus que opera em mim, o falar, tem que operar em você o receber, o ouvir e pôr em prática. Aquele homem ele estava passando por dificuldades. Aquele homem ali estava passando por uma dificuldade e nós não sabemos exatamente por quê. Nós precisamos realmente nos libertar dos nossos olhares críticos. Às vezes nós julgamos que, como aqueles fariseus julgavam, que o leproso estava sofrendo a consequência de uma maldição dos seus erros do passado e por isso eles tinham sido acometidos de lepra. E a paralisia, ou a debilidade física que alguém passasse, eles também alegavam que aquela pessoa era uma pessoa amaldiçoada. Existem muitos casos, como eu falei, que são fatalidades. E alguns casos foram negligência, ou da pessoa, ou de alguém. Nós estamos tentando ser o remanescente de Deus. Nós estamos tentando. Como é que funciona isso? É porque Deus separou um povo. E nós entendemos que somos nós. Quem é nós? Nós que tentamos, alguns falam guardamos, eu falo tentamos, guardar os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Alguns falam eu guardo, eu quero que você ratifique essa sua fala. Você tenta. E pela misericórdia, você vai conseguir. Pela misericórdia de Cristo. Porque no que depender de mim e de você, você não vai conseguir. Eu até digo, os 9 é nítido se nós estamos guardando. Eu só quero que você me prove o 10º. Esse ninguém consegue provar. Você pode até dizer que não cobiça. Só que compete a mim acreditar ou não. Mas Deus sabe de todas as coisas. E nós precisamos entender que algumas coisas que acontecem em nossas vidas são consequências. No caso daquele rapaz, nos leva a entender que realmente ele estava sofrendo a consequência dos seus pecados. Porque Jesus disse o quê? Perdoados-te são os seus pecados. E por isso Jesus foi censurado pelos escribas e fariseus. Porque eles não viam Jesus como Deus. Eles até disseram a verdade. Só quem pode perdoar pecados é quem? Mas então Jesus estava certo, porque ele é Deus. Só que eles não aceitavam. Amados, como eu disse, nós precisamos nos libertar dos nossos olhares críticos. Em 1 Pedro 2,1 diz, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia e toda espécie de inveja e maledicência. Eu costumo dizer, se for para você abrir sua boca para amaldiçoar seu irmão ou criticar seu irmão, falar da vida de seu irmão, mantenha sua boca fechada. Existe um momento que a melhor demonstração de sabedoria é se manter em silêncio diante de uma situação. Se você ouviu, algo aconteceu, fulano traiu fulana, fulana traiu fulano, se você não tem provas, não propague a notícia. E ainda que você tenha, você não deve propagar. Se a tua boca vai ser aberta para amaldiçoar a vida de alguém, mantenha-se fechada, porque você pode comprometer a sua vida diante de Deus por causa da sua língua. Os escribas e os fariseus não pensavam nisso. E por isso tem consequências. As consequências, nessa história podemos supor, obviamente, como eu já falei, que esse paralítico estava colhendo os frutos das sementes amargas que certamente havia plantado no passado.
Não sabemos exatamente o que. Porém, mesmo que tenhamos semeado sementes amargas, tipo ervas daninhas, preste atenção aqui, ó. Se nos arrependermos e irmos ao encontro de quem pode nos perdoar, Cristo, Ele amenizará o sabor do fruto amargo. Ele irá amenizar o peso dos fardos que está sobre os nossos ombros. Servir a Deus não nos torna isentos das consequências, como eu disse com a irmã Ita. Servir a Deus nos dá força para suportar as consequências dos erros do passado. A maioria dos nossos erros, do nosso sofrimento, são as más escolhas que fazemos. Eu até gosto de comentar a história de uma jovem que o pastor Alejandro Bolhão estava pregando em uma determinada cidade, e ela chega depois do culto: pastor, nasci na igreja. As pessoas têm essa mania de falar como se igreja fosse maternidade, né? Eu nasci na igreja e eu estou namorando. Só que eu queria lhe contar um caso, pastor. Ele está ali sentado ali, ó. Aí o pastor: ele é crente, filha? Ele diz: não. Ele vem de vez em quando. Mas eu estou em dúvida se caso com ele ou não, pastor. Por quê? Porque ele é muito grosso. O senhor acredita que ele me deu um tapa na cara no shopping? No meio de todo mundo? Sério, filha? Eu fui comprar uma sandália com meu dinheiro e ele não queria. Eu comprei e ele me deu um tapa na cara, pastor. Aí eu queria lhe perguntar: pastor, eu caso com ele ou não? A jumenta. Aí o pastor disse: filha, você ainda está me perguntando? Antes que o pastor respondesse de forma negativa, ela disse: mas eu amo ele, pastor, eu quero me casar com ele. Filha, faça a sua vontade, já que você ama, case. Casou. Passou-se uns 20 anos ou mais, o pastor foi naquela cidade, estava pregando, terminou o culto, veio uma senhora com a cara triste, cansada, arrastando uma galera de guri. Pastor, até para falar tinha trabalho. Pois não, senhora. Mas estava mais velho que o próprio pastor. Pastor, o senhor lembra de mim? Oh, minha irmã, sinto muito, é tanta gente, não tem como eu lembrar. O senhor vai lembrar. Eu sou aquela jovem que lhe perguntou se deveria casar com aquele rapaz que bateu na cara da namorada. Lembra? Lembro. É a senhora? Sou, pastor. E aí o casamento? Não deu certo, não. Ele me batia todo dia, pastor. E me encheu de filho, no final fugiu com a quenga. Isso aí é fatalidade ou consequência? Não bota a culpa em Deus e nem no vizinho. Resolva os seus problemas. Se você não consegue, apresenta quem pode. Jesus. Amados, como eu disse, aquele homem certamente estava colhendo frutos de sementes amargas que certamente plantou no passado. Como eu disse também, não sabemos o qual. Porém, mesmo que tenhamos semeado sementes amargas, se confiarmos nas mãos do Senhor, Ele muda o sabor da semente. Pode ter certeza de uma coisa: se você realmente crê, se você realmente quer ter uma qualidade de vida, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa ser fiel. Você precisa ser um crente verdadeiro, não o que você diz que é, mas a forma que você vive. Abrir a boca e dizer eu é um perigo. Cuidado. Tire esse eu da sua vida. Risque essa palavra eu, porque é um perigo quando a gente usa o eu. Eu faço, eu quero, eu posso, eu vou. Se Deus permitir, aí você pode falar o eu. Eu quero. Se Deus permitir, eu farei. Se Deus permitir, eu irei. Aí dá certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem. Amém? Pois é. Provérbios 28:13 diz, eu gosto de provérbios. Se você quiser acompanhar, tudo bem, se não só ouça, porque a fé vem pelo ouvir também. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Romanos 12:14 diz também, cada um de nós dará conta de si a Deus. Esqueça o problema da sua irmã e do seu irmão, cuida da tua vida. Como eu disse, se você vai abrir a boca para diminuir a pessoa, mantenha-se em silêncio. Se sua boca não é para elogiar, só para criticar, repreenda a sua língua, consagra o teu coração e a tua vida a Deus, para que você possa ser bênção na vida das pessoas e não maldição. Amados, aquele homem paralítico já estava saboreando os frutos do amargo do pecado há muitos anos. Porém, enfim, surgiu uma esperança para ele. Ele soube que Deus
na pessoa do Messias, o próprio Deus, o Messias, poderia aliviar o seu fardo físico, mental e espiritual. Mas como chegar até Jesus se ele era paralítico? É onde entra a sua participação. Os amigos, os conhecidos, 4 homens. Se você for para os outros evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, você vai ver claramente. Como está aqui, Lucas nos diz quanto, mas foram 4 homens. Pegaram aquele homem e colocaram num leito. Leito é uma cama, uma espécie de rede. Seguraram nas 4 pontas ou de uma esteira. E quando chegaram, a multidão sensível, multidão boa, né? Viram aquele aleijado na cama, deram passagem, permitiram ele se aproximar de Cristo. Então nem sempre a quantidade é santidade ou bondade, viu? Ah, eu vou sair daquela igreja, só tem poucos membros. Vai, besta. Quanto mais membros, mais problemas. O pastor sabe o que eu estou falando. A igrejinha pequena é muito cafona, muito simplesinho. Eu vou para onde tem muita gente, multidão. Eles não vão te dar oportunidade como você quer. Porque lá tem um monte querendo. Deus vai aproveitar o seu talento aonde você menos imagina. É do primeiro degrau que você sobe. Começando a pisar no primeiro, você sobe a escadaria toda. Não pula logo para o terceiro, não. Você pode quebrar as pernas, pode cair. Aqueles críticos, aquela multidão não deu passagem para aquele homem, para aqueles homens. Mas os amigos, comovidos pela situação deles, demonstraram fé em Jesus. Ali foram 5 pessoas com fé. Subiram ao telhado e desceram aquele homem no meio da multidão diante de Jesus. E Jesus, ao ver aquele paralítico, disse o quê? Perdoado que são os teus pecados. Eu perdoo os teus pecados. E depois, Jesus conhece os pensamentos, viu a hipocrisia dos fariseus e escribas, e disse: o que é mais fácil? Dizer perdoado estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ele diz para você nessa manhã: está perdoado os teus pecados. Não é eu, é Ele. Porém, toma a tua cama e anda. O que é toma a tua cama? Toma a tua responsabilidade. Vai e não peque mais. Ande com as tuas pernas, mas apoiado em mim. Busque-me de todo o coração e eu se farei presente na tua vida. Não importa qual é o problema que você esteja vivendo, o nome ou o tamanho do pecado que esteja na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É preciso sinceridade. Tem um monte de crente na pindaíba, sabe por quê? Porque o zóio é grande nas coisas dos outros. O zóio, ó, eu falo português lindo, né? Esse é o português bem dizido, como diz o outro. Para falar bonito, você chamava aqui um professor de português, né? O Gil da Barraca é leigo, tem nada não. Muitos crentes estão vivendo uma miséria, porque é crente só porque o nome está na igreja. Mais importante do que o seu nome estar no livro da igreja, entre rol de membros, ele tem que estar escrito no livro da vida. Não é o que você diz que é o que você vive. Não sai no sol para trabalhar porque está quente, reclama do irmão que está com a pele queimada, mas o dinheiro está no bolso. Não sai na chuva para se molhar porque está molhando. A chuva que molha os outros, que molha você, molha os outros. O sol que queima os outros, que queima você, queima os outros. A vida é feita de oportunidades. Ou você aproveita e é vitorioso, ou fica de braços cruzados e vai ser infeliz e comprometer a tua vida com Deus. Aproveite as oportunidades. Aqueles homens alcançaram a bênção, aquele amigo paralítico, porque os seus amigos se disponibilizaram a ajudar. Quem você está ajudando? Que tipo de crente você é? Você está dando estudo? Você é aquilo que você vive. Se você é crente só para vir à igreja o sábado e fazer volume no banco, arrependa-se. Você está paralítico. Você precisa tomar sua cama e andar. Você precisa fazer a sua parte para que as bênçãos de Deus venham na sua vida e na vida de pessoas através de você. Depois não reclama porque os filhos saíram da igreja. Não vê você lendo a Bíblia? Chega em casa, tem umas crentes que chegam em casa e é instrumento do cão. Se tiver algum aqui, a partir de hoje está repreendido em nome de Jesus.
quando chega em casa, em vez de falar coisas boas e bonitas do que viu aqui, procura um defeito do irmão ou do pastor, de quem quer que seja, e fala igrejinha metida, aquela irmã parecida, todo dia vai com um vestido diferente, só para dizer que tem. E aquele pastor que não faz nada? A gente pede as coisas e ele não dá atenção. E aquela irmã que nem cumprimenta a gente. Tu viu como aquela outra canta mal? Como é que dá a oportunidade de um trem daquele? Ah, aquela igreja nada. Aí, miserenta, teu filho está ouvindo, teu marido está ouvindo, e tu está sendo instrumento do cão. Depois não reclama quando ele sai da igreja. Aí você pergunta, onde foi que eu errei? Você errou. O problema é você. O problema está em você. Eu tinha um problema desse em casa. Minha esposa não é fofoqueira, mas toda mulher gosta de conversar um pouco. Menos as daqui. As daqui não. Só as de lá. Eu sou besta, eu vou apanhar. Minha esposa via alguma coisa na igreja, chegava lá, mas a irmã dela que trabalha lá com a gente. Ah não, aquilo ali está errado. E assim eu estava meio seguro ainda nos caminhos do Senhor. E aquilo enfraquecia a minha fé. E eu percebia que ela estava sendo instrumento do cão dentro de casa. Eu não precisava ter conhecimento dos problemas da igreja. Ninguém precisa saber do problema do seu departamento. Resolva você, a pessoa e Deus. E aí quando foi um dia, tocado pelo Espírito Santo, eu digo, eu vou lhe fazer um pedido, minha esposa. Nunca mais fale nada de alguém ou da igreja ou de qualquer jeito para mim. Eu não quero ouvir. Você está me tirando da igreja. E se eu sair dessa vez, vai ser por sua causa. Nunca mais ela falou. Tem hora que eu me arrependo. Porque eu vejo às vezes ela conversando com a irmã. Aí eu chego e digo, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Lasquei. Estou desinformado agora. Mas é melhor assim. A mulher de Jó amaldiçoa esse teu Deus, né? Pois é. Cuidado. Às vezes você não sabe, mas está sendo instrumento do inimigo dentro de casa. Engula aquela vontade de falar. Guarda para você. Repreenda. E Deus vai te usar. Amados, Deus, Ele está disposto a carregar os nossos fardos, a nos aliviar o peso dos fardos. E aquele homem, ele estava tendo um fardo muito grande, ele não podia se mover. E para ele chegar próximo de Jesus era impossível. Ele não tinha esforço, não tinha força. Mas quando despertamos o desejo de encontrar Jesus, quando nasce esse desejo em nossos corações, não perca nenhuma palavra do pregador, porque aqui não é minha, é de Deus. Eu creio que Deus vai falar com você essa manhã. Deus quer operar milagres na sua vida, mas depende do seu esforço. Você precisa querer, porque mesmo que aqueles 4 homens levassem o paralítico, se ele não cresce, ele não teria cura. Você pode estar sofrendo por consequências das suas más escolhas, mas você não precisa continuar sofrendo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele fará maravilhas na sua vida. Mas não queira ser para invejar alguém. Não queira ser para ostentar. Queira ser ou ter para glorificar aquele que te deu. Que Deus abençoe o talento de vocês, mas não para ser melhor do que o quarteto da cidade tal. Não para cantar melhor do que o fulano tal. Que toda honra seja para o Senhor. Quando nós honramos a Deus, Ele nos honra. Como o irmão falou, a mulher de Jó não foi sábia, mas ele perseverou e Deus o honrou. A minha vontade era que Deus tivesse dado outra mulher para Jó, mas é Deus que sabe das coisas, não é eu, né, pastor? Porque a trepeça foi uma trepeça na vida dele. E parece, a Bíblia não diz que foi outra mulher, foi outros filhos. Porque não deu logo outra mulher, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, eu não posso ditar as regras de Deus, tá bom? Não, olhem, o que aconteceu para que aquele homem pudesse ser salvo foi o arrependimento. Não houve obstáculo que impedisse aqueles homens de auxiliar o alívio para aquele insignificante aos olhos dos fariseus. Tenha certeza de uma coisa, o Senhor Jesus estará sempre disponível a nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e mazelas do pecado. Mas eu falei um sempre, mas eu vou corrigir. Não é sempre.
Mas se você está vivo, está valendo esse sempre para você. Um jovem perguntou ao pastor, eu ouvi isso do Rodrigo Silva: pastor, quando eu devo me preparar para a volta de Jesus? Quando eu devo me batizar e entregar minha vida ao Senhor? Ele disse: um dia antes de você morrer. Para aí, pastor. Ou momentos antes de você morrer, você pode fazer isso. Pastor, eu não sei que dia eu vou morrer. Então o momento é agora. O momento é agora. Você não sabe o saldo de dias que você tem. Amados, o Senhor nos fortalece através de palavras. Em Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tem mais, olha que palavra bonita. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa o que você fez, não importa o tanto de dedo que te apontem, não importa, arrependa-se e Deus te perdoa e faz nova a tua história. Lembra que eu falei que o anjo do capeta está anotando os seus erros e dando risada? E o anjo do Senhor, o Espírito Santo, está do outro lado chorando enquanto você não se arrepende? Mas quando você se arrepende, ele ri, vem aqui no livrinho do capeta e passa uma borracha e apaga tudo. É assim. Creia. Você vai deixar o inimigo anotando ou vai permitir que o anjo apague as suas transgressões? É você que decide. Tem uma história triste. Eu não vou falar a cidade porque pode ser que alguém saiba desse fato, mas é uma história real, não é reflexão. Uma moça, uma senhora muito batalhadora, muito guerreira. O marido carreteiro, eu já fui caminhoneiro. E uma coisa que no passado, eu não sei se hoje é assim, acho que não, os caminhoneiros achavam que um bom caminhoneiro tinha que fumar, beber e ter uma quenga. Eles achavam isso. Se alguém aqui já andou na estrada, sabe do que eu estou falando. A maioria era assim. Era para parar nos postos, comentar das quengas que pegava, fumando, tomando cafezinho e bebendo. Não tinha lei seca naquela época. Então era uma bagunça a vida do caminhoneiro. Não todos, mas a maioria. Eu dirigi 3 anos e meio e lhe digo com precisão que era assim. E um rapaz carreteiro se empolgou com a profissão, uma profissão boa. Para quem está de fora, quem está dentro sabe que o negócio é diferente. E ele começou a beber, fumar, e provavelmente tinha suas quengas por aí. O pessoal fala assim: para que pregador doido esse? Fala assim mesmo. E se na sua boca quenga é moça, então chame de moça, eu chamo de quenga. Tá bom? Aí assim, a esposa trabalhadora cuidava dos filhos, trabalhava em casa, costura. Sempre aconselhava: fulano, para de fumar, para de beber, tu vai se matar. Se ele se matasse, rápido era bom. Mas ele não se matou. Ele está morrendo. Hoje ele se encontra com câncer na garganta, câncer no pulmão, deitado dentro de casa. E aquela coitada agora tem que trabalhar, cuidar dos filhos e cuidar daquele inválido. Consequências da desobediência. Eu fumei muito tempo. Fumei 20 anos. Minha esposa falava todos os dias: para de fumar. E graças a Deus eu parei. Eu sentia prazer quando eu tragava um cigarrinho caldo. Chega a dar aquela sensação de adrenalina, né? Aquilo, a sensação ali é do cão, viu? Ali mata. Ah, mas meu avô fumou 80 anos e não morreu de câncer. Vá nessa que você se lasca. Parei, sinto o sabor da comida, o cheiro do perfume, o cheiro da minha esposa, o fedor também. Quando tem. Porque agora o meu olfato funciona, o meu paladar também. Antes não. Era um tapeio. Me libertei. Aí você pensa: eu vou me batizar. Mas eu não consigo me libertar do meu vício. Quando eu fui me rebatizar, o pastor Mário Borges, conhecido de muita gente aqui, ele tem um apelido de canela de fogo, né? Ele é meio doidão assim, tipo o Gil da Barraca. A gente boa, pedra de ouro. Ouro preto, mas é pedra de ouro. Ele deve ouvir isso aí. Ouro bom. E quando eu fui lá para fazer os votos, geralmente um pastor diz assim: você promete cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e não contaminá-lo. Não é isso? Um pastor mais
etiqueta, né? Tipo o pastor Etegido, faz desse jeito. Mário Borges, não. Você promete não tomar mais café? Eu não gostava muito de café. A igreja é cheia. Eu digo, prometo. Nem gostando de café. Você promete não tomar mais Coca-Cola? Eu era viciado na Coca-Cola. Eu digo, não. A igreja cochichou e ficou triste. Ele o quê, rapaz? Eu aí e ele aqui, suponhamos. Você o quê? Eu disse que não. Você sabia que eu posso não lhe batizar por isso? Eu digo, problema seu, o senhor faz o que o senhor quiser. Eu quero, para mim eu já estou batizado. Eu até por falta de conhecimento falei, o que entra, sai, não contamina e tal, aquela lá de Mateus, né? Nada a ver, conhecimento pouco ainda, mas ele disse, não é bem isso aí que ele quer dizer não. Eu digo, não importa, mas se o senhor quiser batizar, batiza, mas eu não vou lhe prometer uma coisa que eu não posso. Agora sim, se o senhor quiser ratificar a pergunta e perguntar se eu vou tentar, eu lhe dou minha palavra que vou tentar. Você sabia que você pode ir para o inferno por causa disso? Eu digo, eu e a metade da igreja. Eu sou bocudo, falei mesmo. Ele virou para a igreja assim e disse, bonito rebanho de crente desconvertido. Só via crente baixar a cabeça. Se eu vou lhe batizar, eu digo amém. Eu pensei que ele me bateu. O bicho é bem mal encarado, encarou assim. Eu também encarei. Eu digo, esse chifre vai pegar um no outro. 2 carneiros de chifre não bebem no mesmo coxo. Mas ele me batizou. Olha, eu gostava de Coca-Cola com força. Você acredita que eu nunca mais consegui tomar um copo de Coca-Cola? Porque na hora que eu assumi o compromisso de que ia tentar, e eu ia pegando a pretinha, chega a bater assim no nariz para dar aquela cosquinha, eu digo, não, eu sou homem, não tomo. E para a honra e glória do Senhor, até hoje, pode tomar amanhã, mas até hoje, eu não consegui mais tomar. Sabe o que é isso? Perseverança, compromisso. Se você quer bênçãos de Deus na sua vida, seja fiel. Mas um Coca-Cola, eu disse ontem, não vai te levar para o inferno. Mas você pode ir mais rápido para a sepultura. E quando você tem consciência de que está pecando contra o Espírito Santo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aí você vai para o inferno sim. Não só pela Coca-Cola, mas muitas outras coisas. Não é o comer e o beber. É o conhecimento que você tem e continua fazendo errado. Quem sou eu para te julgar que você vai ser condenado por isso ou por aquilo? Mas se não faz bem, para que colocar para dentro? Sujeitai a Deus, resistir a Satanás, ele fugirá de vós. Que Deus te dê força, que Deus te dê perseverança para você abandonar aquilo que te faz pecar, porque é aquilo que vai te destruir e é aquilo que vai trazer maldição para a tua família. A consequência do pecado não para em você. Se parasse naquele homem, ele já tinha sido enterrado e a coitada já estava livre daquele fardo, mas não parou nele. Afetou toda a família. Eu até costumo dizer, você que está fumando, bebendo, usando droga, se você quer morrer, olhe bem, como é que um pregador fala aí, você quer morrer, você não quer ser salvo? Pula de cima de um poste e morre logo de uma vez. Gente, não faça isso, isso é loucura. Mas é melhor você morrer de uma vez do que ficar matando os outros aos poucos. Se você sabe que não vai morrer de uma vez, e por que você fica morrendo e matando todo mundo à sua volta? Seja responsável pelo seu pecado. Se você não gosta de você, goste dos outros. Porque o teu filho vai fumar por sua causa. O seu filho vai fumar maconha por sua causa. O seu filho não vai entrar na igreja por sua causa. Porque você fala mal de crente. Porque você não tem um testemunho positivo. Arrependa-se enquanto é tempo. Deus providenciará pessoas para te pegar e apresentar, levar até Jesus e apresentar Jesus. Mas você precisa ser receptivo à palavra de Deus. Você precisa buscar viver na presença de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem. Peço perdão pelo tempo. Os irmãos vão cantar. Para você que acha que a coisa está difícil para você. Um certo sábio caminhava por uma região desértica. E os seus aprendizes lhe acompanhavam. Eles cada um carregavam uma cruz no ombro. Mas tinha um que era murmurador, tipo você que gosta de murmurar, que a sua cruz é mais pesada, que o seu jardim é seco e o do vizinho é verde. Essa cruz é pesada demais, é a mais pesada, é a minha. E eles paravam para dormir nas regiões de caverna, um escuro. E ele disse, eu já sei o que eu vou fazer.
Eu vou trocar a minha cruz com a cruz de alguém. A minha é muito pesada. E quando todos foram dormir, aquele jovem murmurador encostou a cruz dele e saiu pegando uma cruz e levantando. Não, essa é pesada. Essa também é pesada. Fui. Achei uma leve. Olha, quem é esse sortudo? Vou pegar essa. Foi lá e colocou de junto dele e foi dormir. De manhã pegou, colocou no ombro. Disse, olha rapaz, de quem será essa cruz? Lembrou que na cruz tinha as insígnias do nome de cada um. Aí ele pegou, virou e olhou para a cruz para saber de quem era. Sabe de quem era a cruz? A dele. A cruz dele era mais leve. A de todo mundo era mais pesada. Então não reclama da tua vida achando que a tua vida está ruim. É porque você não vive a vida do seu vizinho. A sua situação está boa. Ha visto a situação de pessoas que você nem conhece. Que Deus te dê força para você carregar a sua cruz até o dia que Jesus voltar. Que Deus nos dê força para perseverar nessa caminhada até a volta de Jesus. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nós te agradecemos por tua presença em nosso meio. Te agradecemos por essa semana de oração da família. Que todas as palavras que foram ditas, foram pronunciadas aqui durante todas as noites e agora pela manhã, possam servir como bálsamo na vida de cada um que ouviu. Que todos que aqui estão possam estar cada vez mais fortalecidos nos teus caminhos. Que possam entender, Senhor Deus, que todos nós temos uma cruz pesada, mas não pega nem de longe, Senhor Deus, o mínimo dos mínimos pesos a qual teu Filho Jesus carregou por nós. É porque somos fracos, murmuradores, críticos, e por isso achamos que sempre a vida do outro está melhor que a nossa. Nós precisamos entender, Pai, que todos nós, enquanto vivemos aqui nesse mundo, passaremos por aflições, mas que possamos ter bom ânimo, porque o Senhor disse que assim como o Senhor venceu, nós também iremos vencer, se estivermos juntos a Ti. Por favor, Pai, nos capacita para o céu todos os dias. Preenche-nos com o som do Teu Santo Espírito. Eu quero te pedir que o Senhor derrame bênção sobre a vida desse quarteto e sobre a vida da sua família. Da mesma forma, te peço por cada pessoa que nos visitou durante a semana. Eu te peço que o Senhor fortaleça as decisões que foram tomadas para o batismo. Que todos os obstáculos, todas as barreiras possam ser derrubadas, lançadas por terra. Que todos que tomaram as suas decisões possam entender que fizeram compromisso não com o pregador, mas sim contigo. E que possam te buscar em verdade e em espírito. Que possam, sobretudo, viver todos os momentos de suas vidas na sua presença. Porque estando na tua presença, tenho certeza que somos mais do que vencedores. Por favor, nos dá um término de sábado na tua presença. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Nos blinda com teu poder e com tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.